total, assim, acho que toda a África, em algum momento, abraçou o comunismo ou o socialismo, com exceção de um outro país. Porque quando começaram as guerras de libertação da África, ou quando os africanos começaram com voz mais unida, clamando por independência, então eles não encontraram abrigo nos países capitalistas. Quem colonizava a África? Portugal, França, Inglaterra, todos esses países faziam parte da corrente capitalista. Uhum. Então, quando os africanos lutaram, buscaram a sua independência, não encontraram, esses países não quiseram abrir mão da sua fonte de recursos. Uhum. Então, eles não quiseram dar a independência. Então, os africanos tiveram que lutar. E para conseguir ajuda, os africanos tiveram que se aliar à antiga União Soviética. A União Soviética queria estender seu domínio no mundo. Também tinha seus ideais que ele queria estender no mundo. E também tinha a questão da Guerra Fria, que estava travando com os países capitalistas, capitaneado pelos Estados Unidos. Então, os africanos acabaram se aliando às repúblicas que já faziam parte daquilo que nós chamamos de comunismo. Muitos moçambicanos, por exemplo, foram formados em Cuba, na antiga Alemanha, RDA, República Democrática Alemã, na própria Rússia. Então, caramba, eles pegaram esse pessoal, levaram para lá, formaram eles, depois isso. Mandavam eles de volta ou não? Eles ficavam para lá mesmo? Voltavam. Alguns, por exemplo, a questão da guerrilha, a Argélia estava também ligada à questão comunista. Muitos foram formados lá para ter a formação militar e também a formação acadêmica. Então, na verdade, eles foram para passar pelo processo, porque segundo as literaturas, o socialismo é o processo que vai te conduzir ao comunismo. Isso, mas então, é como se eles não tivessem, assim, eu entendo a cabeça dos nossos libertadores, né? Eles não tinham onde recorrer. Não tinha como lutar com as agaias, com paus contra armas de fogo. Sim. Então, os únicos que haviam... O que é as agaias? As agaias é como se fossem lanças, né? Entendi. Aqui é cultura, né? Então, não havia como eles lutarem com os meios que eles tinham disponíveis contra canhões, armas de fogo e tudo mais. Então, eles encontraram guarida nos países comunistas. Eles foram ser lá treinados, receberam armamento. Não era de graça, a gente sabe, porque a questão de depois você tem que pagar de outros meios, etc. Então, eles lutaram, conseguiram independência e muitos países estabeleceram o comunismo como o regime que deveria vigorar em seus países. Isso em 1950... 75, que é o caso de Moçambique. Acho que também Angola ficou independente em 75. O último país africano ficou independente em 91. Caramba, recente. Isso, é recente. É até por isso que também se explica um pouquinho das dificuldades que, às vezes, o continente africano ainda passa. É porque aqui no Brasil a gente teve essa presença, ainda há, né? Mas enfim, a presença muito marcante dessa ideia comunista na 50, né? Na década de 50 tem aquela carta aberta lá dos comunistas e tal. É legal porque eu estava olhando até em 1946 com a República Populista, parece que já abre as portas. Né? As portas já se abrem, aí vem a Revolução Cubana de 51, né? Se não me engano, 51. Então o Brasil já começa a olhar para fora e parece que em todo o país sempre tem aquela galera que quer ver o que está acontecendo e trazer para aqui. Trazer para o seu cercadinho as ideias revolucionárias.